até uma pergunta aqui, né, que tem a ver, curiosidade do Pedro Luiz, e eu acredito até de muita gente sem querer se autoelogiar, mas eu acredito que essa questão também é pensada por muita gente. Nós estamos aí com a disputa no Brasil, o polarismo acontece, a polaridade acontece entre a direita e a esquerda, entre o bolsonarismo e o lulismo. Hoje eu estava conversando até sobre isso, né, que na minha opinião, hoje a eleição está sendo decidida porque os dois, o presidente Lula, ele tem do centro do país para cima uma popularidade muito grande, né, muito forte, e o sul e sudeste do país, até esse ponto que aumenta a votação do presidente, ou a ligação ao lulismo, vamos colocar assim, o bolsonarismo ele reina aqui na parte sul, sudeste, né, até parte do centro-oeste, e depois ele vai enfraquecendo, o Lula vai subir. Pelo menos foi o que nós vimos na eleição. Mas quem decidiu a eleição foi o Brasil. Foram todos que não estão com Lula e nem estavam com Bolsonaro. Decidiram. E essa diferença de votos é que acabou elegendo, na minha opinião, na minha humilde opinião, o presidente Lula, né? Mas nós temos aí, e digo mais, da nossa região aqui é bastante nítido, né, que o bolsonarismo é maior do que o lulismo. Eu não sei se o lulismo aqui na nossa região ele é mais oculto, ele é mais quieto, ele não grita tanto como o bolsonarismo, que é bastante forte aqui no sul, sudeste e tudo mais. Eu acho que o número é forte por causa das eleições. Você consegue dizer isso pelo resultado de urnas. Porém, Vale do Paraíba é uma coisa, quando você vai para a capital, você já tem uma situação diferente. Eu sei, a né, capital Pedro? de São Paulo, é um pouco mais diferente. forte, o PT é mais forte lá na capital. Eu sei, não, mas eu estou dizendo de uma forma geral, tá? No mais, no menos, aumenta aqui, diminui ali, é um quadro geral, né? E nós temos aí a esquerda e a direita, né? Eu sempre digo, temos a esquerda e a direita. Não, temos o centro. Não, o centro é ocupação de espaço. Para não falar que é da direita, fala que é centro, e para falar que não é da esquerda, fala que é centro-esquerda. Tá? Mas, na minha opinião, você ou é direita ou é esquerda, isso daí para mim é bastante nítido no cenário. Mas uma coisa que eu ia perguntar, viu, o Sérgio, já volto com você, mas não vou perder a oportunidade de perguntar para o coronel, porque nós, nesta polaridade, a gente vê bastante o militarismo, seja do Exército ou da Polícia Militar, muito ligado também, ou pelo menos esteve muito ligado a essa polaridade, né? São muitos os capitão, tenente, sargento que apareceram nos últimos anos aqui dentro da política nacional. E aí, de repente, aqui em Taubaté a gente depara com um coronel, né, que sai pela esquerda, né, que sai pelo PT. Isso é muito interessante. Não deixa de ser diferente de um quadro em todo o país. O senhor vê assim também ou não? Às vezes, o fato das pessoas desconhecerem um pouco da história, é que produz esse espanto. Mas nós tivemos uma grande parcela de militares na política que foram presidentes do Brasil. E nós temos uma grande parcela de militares que a gente não pode dizer que são de esquerdas, mas que pensam de forma progressista dentro do cenário brasileiro. Nós tivemos movimentos, nós temos vários exemplos. Então não é de se estranhar, porque o militar, e aqui nós colocamos todos das forças armadas, das forças auxiliares, são cidadãos pleno de direito. Sim, claro, sem então dúvida. não há por que causar essa estranheza. E da mesma forma... Não, mas eu não estou dizendo, coronel, da história, eu sei disso que tivemos e tal, mas eu estou dizendo o momento político, né? Exatamente. O momento político que o Brasil vive, né, e viveu nos últimos anos, existe essa diferença. Então, de repente, um coronel, né, que é da reserva, da Força Pública, fala, não, eu sou candidato da esquerda, vou lá e tal, e vou fazer o meu pensamento, vou fazer valer aquilo que eu penso e tudo mais. É isso que eu estou dizendo. Não deixa de ser diferente. Uma pergunta mais objetiva. O senhor acha que vai ter muito apoio da corporação aqui, por exemplo? Não podemos
pensar, vou ter apoio pensei ou nisso, não mas vou, tá valendo ou não a vou pergunta. ter Mas apoio. objetivamente, né? Valeu pra O que pergunta, nós Zé. temos, o que nós temos é que apresentar propostas e não fazer um discurso vazio de onipotência, em que nós exaltamos muito mais um policial que morreu vítima de um erro operacional a acudir aquelas 500 famílias que nos últimos anos foram um dos seus cometeu suicídio. Nos últimos 20 anos, na Polícia Militar de São Paulo, nos últimos 20 anos, nós tivemos cerca de 500 suicídios. E o meu discurso é sempre em cima da valorização da vida do profissional, do trabalhador de segurança. E não dizendo que bandido bom é bandido morto. Esse discurso de, olha, nós temos que cuidar da nossa saúde mental, esse discurso não gera capital político. Mas se eu sair para a rua dizendo, olha, nós temos que enfrentamento, isso e aquilo, isso contagia, isso encanta os policiais, mas quem faz esse discurso depois abandona. Eu quero convencer os trabalhadores da segurança pública de que eles são seres dotados de emoção. O senhor Mas- lamenta o que está acontecendo ou não, aqui no Estado ou não? Não entendi. De ação de polícia, de aumento de letalidade, o senhor lamenta isso? Lamento porque é uma estratégia errada, isso aí já conversei com a cúpula da segurança pública, já deixei claro isso, porque nós não podemos agir da mesma forma, no mesmo campo de batalha que o crime organizado, porque nós não temos estrutura para isso. Nós não temos estrutura para entrar num campo de combate usando as mesmas táticas, as mesmas armas do crime organizado. Existem formas melhores. Só que dizer que vai colocar a polícia na rua é mais encantador e leva a opinião pública a acreditar numa falácia e que não deve ser e que não vai produzir resultado a médio e longo prazo. Eu já Ok. acredito, Pedro, que a importante. política do Tarcísio e do secretário Derrite está acertada de começar a se organizar com inteligência, mas também ir para o enfrentamento, porque o crime organizado está tomando conta. A gente ouve cada vez mais o crime organizado tomando espaço, até no poder público em muitos lugares, como lá na Baixada Santista. E é claro que, até reforçando o próprio discurso deles, que ninguém quer o confronto, mas quando você faz uma operação abafa ou uma operação de impacto, vai ter o retorno do bandido e aí a gente torce para que o policial saia vencedor. Todo mundo quer evitar esse confronto. Não, mas eu Ninguém não quer sei. bandido Quem sabe- morto, mas a gente quer bandido preso. A gente quer o bandido fora de circulação. A gente quer o Exatamente, bandido mas é esse é o cumprindo ponto. integralmente a pena. Só que se você não Não está fizer havendo isso... exagero, na sua opinião? Acho que todo exagero que venha a ter pode ser investigado e a pessoa punido, né? Você viu, acho que teve recentemente, o policial bateu na casa errada e eu não lembro nem se foi aqui em São Paulo. Isso aí foi em Goiás. Foi em Goiás, né? Por exemplo, isso é um caso claro de completo exagero. Agora, quando vai para o enfrentamento, você tem que usar as mesmas armas do inimigo. Não dá para achar que você vai conseguir combater o crime e que eles vão responder de forma sutil. O problema é que enquanto nós tivermos uma estrutura de segurança pública voltada para enfrentar os desfavorecidos, os mais pobres, nós não vamos chegar a nenhum resultado positivo. Porque o que nós estamos vendo é uma ação em cima de pessoas menos favorecidas e agora nós já começamos a ver problemas que estão acontecendo, policiais sendo denunciados pelo Ministério Público porque acreditaram num discurso e estão sendo deixados de lado. Então essa política de segurança pública, no momento de enfrentamento, não resolve o nosso problema, senão o Rio de Janeiro seria um exemplo.